para aparecer no vídeo, né? É uma atividade da disciplina Sexualidade, Adolescências e Educação para a Liberdade. É a primeira aula que a gente tem uma convidada, hoje a professora Sabrina Paiva, que vai trazer para a gente um pouco do debate da questão dos estudos, né, nas ciências sociais e como que a sexualidade entra aí. Isso para a gente é um debate muito caro, né? Principalmente para nós, materialistas, que sentimos, né, que às vezes tem um debate muito subjetivo em torno do tema da sexualidade, sentimos falta, às vezes, de um solo material. Então, é preciso entender também como que esse debate vem se inserindo nas ciências sociais. Muito obrigada, Sabrina, por aceitar o convite, É e um fique à prazer. vontade. Ótimo, obrigada. A Paula já disse, né, que eu fui professora, né? Na verdade, eu tive o prazer de ser professora da turma da Paula e foi a minha primeira turma da minha vida, eu acho. Estou falando isso um pouco para me livrar dessa coisa, dessa condição de muito mais velha, né? Mas foi maravilhoso o nosso momento juntos lá atrás, né? Acho que foi quando isso? Já faz aí. 2002, Eu acho que foi 2003. 2003. Então, elas acompanharam a minha gravidez, né? Na época foi. Eu virei mãe, né? Logo em seguida. Enfim. Então, é um grande prazer estar aqui com a Paula. Né, a gente vem desenvolvendo pesquisas, projetos, né, na área de sexualidade, gênero, e ela mais centrada na adolescência, eu também agora com uma pesquisa nessa área, né, dos direitos sexuais e reprodutivos dos adolescentes. Né, então, só para me apresentar, para poder vocês entenderem um pouco mais, né, desse lugar de onde eu parto para pensar, para estar aqui hoje. Na verdade, eu vou trazer muito mais questões novas, interrogações, do que fechar, né? Eu acho que a gente abre um campo de discussão, porque é realmente um grande desafio preparar uma aula sobre um tema que daria um curso, né? Pensar o debate do campo das ciências sociais e humanas a respeito da sexualidade. Então, assim, eu sou assistente social, né? Formada aqui em Juiz de Fora, e quando eu me formei, logo depois que eu me formei, no final da década de 90, enfim, vocês aí, alguns de vocês vão ser bem crianças, né? Ou talvez estavam nascendo, né? Mas eu já estava, né, formando na graduação, e aí eu segui para o Rio de Janeiro para fazer residência, e naquela época eu já tinha meio que uma orientação por esse tema, já que o que me chamou a atenção para eu buscar residência no Rio de Janeiro foi exatamente porque eu queria me aproximar mais desse campo chamado saúde da mulher, né? E aí a residência no HU do Pedro Ernesto da UERJ era o que me pareceu melhor na época como opção para eu me aproximar mais dessa população e discutir essa questão da reprodução, da contracepção e desse olhar sobre esse corpo feminino, né, já com uma perspectiva de pensar gênero, né, muito imatura ainda, mas já tinha isso em mente e tal. E logo, na residência, eu me deparei com o Instituto de Medicina Social, na UERJ, que é um lugar, né, onde tem pesquisadores da área de ciências sociais e humanas que se dedicam, né, há algum tempo já, ao estudo da sexualidade, da diversidade sexual, pensar um pouco esse lugar da sexualidade que não pelo registro das ciências biológicas, né, que é o que a gente vai trazer aqui hoje. Então, naquela época, eu me aproximei, fiz mestrado nessa área e estudei a história da sexologia no Brasil, no início do século XX, então me aproximei bastante desse campo, né, do saber científico sobre a sexualidade, e aí voltei para Juiz de Fora, enfim, a vida corre, né? Depois voltei no doutorado novamente na UFRJ, estudando a questão do uso pela população, principalmente população adolescente, da contracepção de emergência, ou chamada também a pílula do dia seguinte, né?
que causou um grande pânico moral aí na sociedade a respeito da questão de uma pretensa sexualidade desenfreada dos jovens, né? Como se os jovens, então, estivessem aproveitando a existência da pílula do dia seguinte para aumentar as práticas sem prevenção em torno essa discussão que gerou esse debate social no Brasil, né? Então, eu me aproximei desses estudos mais, enfim, é uma área de estudos que eu gosto muito. Eu compreendi que para a gente no serviço social ainda é um desafio esse campo de estudos, como a Paula, né, destaca, de pensar que a sexualidade tem muito mais a ver, né, com a questão do desenvolvimento das sociedades, né, e desta sociedade especificamente capitalista, industrializada, urbanizada, né, e controle sobre a sexualidade, e mais do que o controle sobre a sexualidade, o controle dos corpos, né, dos nossos corpos, dos corpos dos homens, dos corpos das mulheres. Então, de pensar essa questão a partir desse registro, né, mais das ciências sociais, tentando desnaturalizar, né, essa questão do sexo, do comportamento do sexual, das práticas sexuais, e aí, né, pensando, inclusive, no que é a própria sexualidade. Então, eu fiz uma organização para poder conversar com vocês a respeito disso um pouco mais. Eu preparei um PowerPoint para me direcionar, para me ajudar. Eu posso apresentar aqui? Deixa eu ver se... Claro! Tá, então vamos lá, peraí. Deixo aberto, volto. Gente, é um exercício isso aqui para mim. Tá aparecendo? Tá começando a aparecer. Apareceu. Peraí, que agora eu vou colocar em modo de apresentação. Tá indo? Apareceu? Tá, apareceu. Ah, não, modo de apresentação ainda não. Ué. Tá E agora? aparecendo. Não. Ué. Você compartilhou a tela, porque agora apareceu. Tem mais umas opções, né? Ó, não? Não. Hum, Passou o slide, foi pro terceiro. eu sei. Mas não tá em modo de apresentação? Tá, acho que tá. Tem uma barrinha. Clica aí. Aqui? É. Mas aí ele vai direto, não? Vê se deu. Não, não mudou. Não? Eu acho que... Se Ah, peraí, ó. fosse Deixa eu ver. vocês conseguirem Tá ver, sim, ó. As alunas estão falando que tá sim, Sabrina. o Duas quê? pessoas falaram que tá em modo de apresentação, sim. Eu que tô confusa. Ai, Paulo, que coisa. Vê se tá agora. Tá, não, os alunos falaram que tá sim. Você tá no segundo slide. Tô no segundo. Tudo Sim, bem? tudo bem. Ô, gente, agora o problema é esse. Eu não vejo vocês, Eu vou né? ficar com o microfone aqui, qualquer coisa eu te falo. Ô, Paula, e outra coisa que você podia me falar também de uma vez. Quanto tempo que a minha filha eu Quanto tempo falo você igual não sei o planejou? quê? Ah, não tenho tempo, não. Eu vou falando aqui até amanhã, se bobear. São 10 para 7. Até 7h30, 7h40? Pode ser. Vamos, 50 vamos minutos. colocar, vamos colocar esse tempo aí para a gente poder conversar. Tá, Vou tentar. Você me avisa, quando vai me avisando. quando tiver 50 minutos eu te falo. Tá. E se tiver difícil também, tá, gente? Vocês me falam que eu retomo, porque às vezes a gente acha que está sendo didático e não está sendo, tá bom? Tá, joia. Então, eu coloquei para a gente algumas questões orientadoras, que foram as questões que me passaram pela cabeça, umas perguntas que me passaram pela cabeça para preparar essa aula, né? Então, a primeira é uma pergunta histórica, né? Como e quando a sexualidade é concebida como objeto para as ciências sociais e humanas? Né? Então, já estou partindo do princípio que
que não é desde sempre, né? Como se fundamentam os estudos que as ciências sociais e humanas desenvolvem sobre a sexualidade? E a terceira pergunta é uma pergunta para orientar as outras perguntas, que vai nos ajudar também a pensar nas outras perguntas, né? O que é o dispositivo de sexualidade, descrito e trabalhado, né, por Michel Foucault, no livro A História da Sexualidade, né? A Vontade de Saber, que é o livro 1 da trilogia dele para discutir a questão da sexualidade. E aí, né, dentro dessa questão do que é o dispositivo de sexualidade, a gente entender também como esse dispositivo, isso que ele chama, né, de dispositivo, se estrutura nas nossas sociedades ocidentais, e aí já pensando, né, já também territorializando essa aula aqui para o Ocidente, né? Para a gente pensar essa relação, né, no Oriente seria diferente. Então a gente está pensando aqui desse lugar do Ocidente. E aí, nesse sentido, é importante a gente frisar desde já, né? Primeiro, assim, eu não vou começar pela ordem das perguntas, tá, gente? Eu vou começar exatamente pelo dispositivo. Nossa, tem uma pessoa aqui me ligando, gente, se me desculpe, mas eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. Bom, vamos lá, então. Voltando aqui, desculpa, gente, é o telefone. A gente, para entender que a sexualidade ela pode ser concebida historicamente, pensada historicamente, a gente tem que entender que, na verdade, assim, ela pode ser, em algum momento histórico na sociedade ocidental, ela foi capturada pelo pensamento científico. Mas o comportamento sexual, né, desde os filósofos pagãos até os filósofos cristãos, né, se a gente for pensar, né, Santo Agostinho, São Paulo, né, se dedicaram muito a delimitar, né, essa questão da área segura e do que é considerado possível de prática sexual e o que não deve ser construído. O que eu estou querendo dizer com isso? É que desde lá de trás, né, antes do cristianismo e pós-cristianismo, a gente já tinha formação de uma certa moral, né, de uma certa ética e moral em torno do sexo, né, em torno do que é o sexo. Então, o Foucault e o Richard Sennett, que é um outro também sexólogo e tal, eles vão dizer o seguinte, que lá atrás, né, a gente pode considerar a ideia, né, de fidelidade, né, a ideia de monogamia, a ideia de que a sexualidade está ligada eminentemente à procriação, né, à reprodução da espécie, né? Então eles utilizam, inclusive, o exemplo da exaltação do ascetismo e da ideia da sexualidade do elefante. Então, voltando aqui aos filósofos pagãos e cristãos, o que eu estou querendo dizer com essa questão? Eu estou querendo mostrar que o comportamento sexual ele sempre foi algo tematizado, né? Ele sempre foi algo, de alguma forma, controlado por mecanismos de poder das sociedades, né? E ao longo do tempo, esse lugar do poder, né, de onde está o poder de dizer, né, a verdade do sexo, de descobrir o que é normal e o que é patológico em termos de sexualidade, isso se transformou. Mas o que se manteve foi uma preocupação com essa questão, com o comportamento, né, sexual e como que ele se dá. E aí o Foucault e o Sennett, eles vão remeter a eles vão fazer uma questão, né, e vão trabalhar uma questão muito interessante, é que eles vão desconstruir a ideia de que foram os filósofos cristãos os primeiros a tematizar e a colocar essa questão dessa ética moderada no campo do comportamento sexual, dessa ética moderada no sentido de que
no sentido de combater a masturbação, né, no sentido de combater práticas sexuais que estivessem fora da esfera reprodutiva, de defender uma vida o mais possível ascética, né? Porque a gente sabe que a filosofia cristã, né, tem muito essa questão de entender, né, corpo e espírito. Então, se você dá muito lugar para essa questão do corpo, para essa necessidade do corpo, você traz malefícios para o seu espírito. Mas antes deles, os pagãos já tinham também essa mesma organização, essa mesma forma de pensar o comportamento sexual. E aí eles vão lembrar dessa questão, falando do elefante, do comportamento sexual do elefante. Eu vou ler um pequeno trechinho aqui para vocês do texto do Sennett, do Foucault. Eu contarei a você um ponto da honestidade do elefante. Um elefante nunca troca sua companheira. Ele a ama eternamente. Ele não se acasala com ela, exceto de 3 em 3 anos, e apenas por 5 dias, e tão secretamente que ele nunca é visto em ação. Mas no 6º dia ele se mostra por toda a parte novamente, e a primeira coisa que faz é ir diretamente para algum rio para lavar o seu corpo, não querendo voltar para sua tropa de companheiros até ser purificado. Não são bondosas e honestas essas qualidades no animal que ensina ao povo casado a não ser dado demais aos prazeres sensuais e carnais? Né? E isso vai ser o que os próprios filósofos cristãos vão defender posteriormente. Então, né, só para desmistificar, né, essa ideia de que é somente a igreja que vai trazer esse exercício dessa ética, né, moderada no campo da sexualidade e ligando a sexualidade diretamente à questão da reprodução, né? Então, é necessário termos vida sexual porque precisamos reproduzir. Né? E aí... Sabrina, Oi. tem uma barrinha aí em cima do vermelhinho, você pode clicar em ocultar? Claro. Obrigada. Ai, que maravilha, você é ótima, Paula, obrigada a você. Bom, e aí, gente, por que eu peguei o dispositivo de sexualidade do Foucault e por que eu estou começando a falar já dele aqui com vocês? Porque exatamente o Foucault, ele traz, né, nessa perspectiva teórica que eu vou trazer para vocês, dessa ideia de construção social da sexualidade, que a sexualidade ela se constrói, né, socialmente, partindo, então, dessa perspectiva do Foucault. Por quê? Porque ele trabalha com essa genealogia epistemológica, né, desse campo, dessa área de conhecimento que a gente, né, hoje, a gente pode dizer que existe um campo de conhecimento, né, que é abrangente, que é interdisciplinar, mas de estudo sobre a sexualidade. Então, que essa área ela ganha uma certa autonomia ao longo do tempo. Então, o Foucault ele vai dizer que é muito claramente, né, a partir da construção da sociedade moderna no Ocidente, a partir das mudanças sociais que foram acontecendo nessas sociedades ocidentais, e a gente está falando principalmente, né, no século XVIII, XIX, desses países europeus, principalmente, né, a gente está falando dos países do norte, que começaram esse processo, né, antes aqui de nós, nos países do sul. Né? Mas aqui também isso vai rebater, né? Essa questão dessa constituição dessa nova forma de poder que se instala com a sociedade moderna e com a construção da sociedade industrializada, das transformações, do processo de urbanização. Né? Então, ele vai dizer que a partir do século XVIII e muito claramente no século XIX, o sexo, o comportamento sexual e o que vai passar a ser chamado de sexualidade vão se tornar uma preocupação muito grande, de generalizada. Então, aí, de um campo científico que se construía muito claramente das ciências biológicas, né? Então, a gente está falando aí dos médicos e, especificamente, né, da corrente dentro da medicina que vai discutir essa questão da psiquiatria, né, para pensar na questão das
das anormalidades, né, do que é normal e o que é patológico em vários sentidos, né, na nossa sociedade e na sexualidade muito presentemente, e também, né, esses médicos que vão estar diretamente relacionados a essa ideia, né, de reforma social que se coloca com esse processo, que a gente pode dizer também que foi um processo civilizatório, né, de construção, que foi um processo civilizatório ligado a uma ideia de colonialidade, né, desses países, né, que significou essa expansão do capitalismo, esse imperialismo, né, que vai trazer e vai ditar comportamentos, né? E aí os médicos vão se aliar ao Estado, a esse Estado-nação, a esse Estado-território, a esse Estado que se preocupa com essa questão que a gente está chamando aqui, né, de biopoder, que tem a ver com uma ideia de disciplinar os nossos corpos para essa nova sociedade, né, de formar, como Foucault fala, né, os corpos dóceis para o trabalho, com essa questão da disciplina do corpo, e, ao mesmo tempo, esse Estado que vai ter que se preocupar com essa entidade que a gente denomina de população, né? De pensar essa população, de pensar a questão do crescimento dessa população, né? Do que é importante investimento para crescer essa população, para essa nação se desenvolver, ou para impedir o crescimento dessa população, né? Então, dessa importância do sexo, né? Porque ele vai estar, segundo Foucault, ali na encruzilhada entre o corpo e a população. Então, é importante a gente disciplinar os corpos dos trabalhadores. E aí eu puxo, né, para a gente aqui, né, do serviço social, porque as nossas ações, né, a história da nossa profissão, né, a gente está muito ligada a esse processo, né, de desenvolvimento do capitalismo, né, e éramos demandadas para criar essas disciplinas no corpo também dos trabalhadores, né, com essa ideia de disciplinamento, e está totalmente ligado ao controle da sexualidade, né? Tá totalmente ligado à difusão de uma ideia de que o onanismo, né, o combate ao onanismo, né, que é a ideia de que a pessoa que se masturba muito, né, a pessoa que passa, o homem, né, que sai do trabalho e passa nos prostíbulos, isso vai ser um gasto energético, um gasto do corpo, e além de deteriorar, né, o espírito. E essa deteriorização do espírito leva ao adoecimento, leva à degeneração mental, né? Então, leva a pessoas inaptas para estar nessa sociedade, né? A normalidade dessa sociedade está diretamente ligada à necessidade de criar trabalhadores, né? De criar um exército de trabalhadores para fazer fluir, né, o capitalismo, para fazer a engrenagem do capitalismo girar. Então, nesse sentido, no final do século XIX, a gente vai ter a fundação, né, desses campos que são considerados hoje campos disciplinares por excelência até hoje, né, para tratar do tema da sexualidade, das patologias que são ligadas, né? Patologias aqui a gente vai também trabalhar como uma ideia de construção social, né? Já que a gente não está partindo desse registro dessa ciência biológica. Mas eu vou falar mais sobre isso e eu acho que com o tempo vocês vão conseguir entender isso que eu estou dizendo, né? Então, porque as ciências sociais e humanas, elas vêm com essa ideia também de desnaturalizar as patologias, né? De tirar isso do campo dessa patologia. Então, temos a sexologia, a psiquiatria e a própria psicanálise, né? Que vai colocar a questão do desejo, né? A importância do desejo para os sujeitos, para a construção dessa subjetividade ocidental, né? Mas não deixa de ter também, né, um apoio nessa questão da anomalia, né, nessa questão do biológico, nessa questão dessa ideia de pensar a sexualidade a partir de uma perspectiva inata,
né, como se todos tivéssemos instinto sexual. O que precisamos fazer enquanto sociedade é controlar esse instinto sexual. Então, o Foucault ele vai trabalhar no sentido de repensar essa ideia, né, e desconstruir essa ideia. E ele vai dizer que, com o século XIX, o que a gente vai ter, de fato, né, no Ocidente, é uma exacerbação, uma proliferação de discurso a respeito do sexo. O sexo entra para o debate no âmbito do Estado, né, no âmbito da ciência, e como já era também no campo religioso. Né? Então, essa proliferação vai dominar, então, essas sociedades ocidentais. Então, ele diz que ele não concorda, né? O Foucault ele desconstrói essa hipótese de que até, né, que a construção da sociedade dos puritanos, né, que essa ligação desse processo inicial do desenvolvimento do capitalismo gerou um calar sobre o sexo. Ele vai dizer que não, né, que exatamente ele vai estar totalmente envolvido nos mecanismos de poder que são ligados aos mecanismos de saber que se constroem nessas sociedades ocidentais. Então, é isso, ele diz exatamente assim: entre cada um de nós e nosso sexo, o Ocidente lançou uma incessante demanda de verdade. Cabe-nos extrair-lhe a sua, já que lhe escapa. E a ele cabe dizer-nos a nossa, já que a detém nas sombras. Escondido o sexo, incandescente, ao contrário, foi colocado já há várias centenas de anos no centro de uma formidável petição de saber. Né? Então, ele está dizendo que a própria construção dessa ciência sexual, dessa ciência do sexo no século XIX, é uma prova dessa petição de saber, né? Dessa investigação e dessa nossa necessidade de descobrir a verdade da sexualidade de cada um. Né? Essa interrogação, né? Qual que é a sexualidade que os sujeitos, né, se vinculam? E hoje em dia, né, sujeitos se vinculam de forma identitária, né? E tem um cachorro, gente, vizinho, o cachorro do vizinho ele é bem alvoroçado. Não sei se vocês estão ouvindo aí os latidos. Normal. Tá indo bem até agora, Paula? Tá dando para entender, gente? Sim, Então tá bom, sim. porque é muito estranho dar aula sem vocês, assim. Então, a pergunta que o Foucault se faz é em qual contexto, né, o sexo e o que veio a ser chamado de sexualidade. Registrem isso, o que veio a ser chamado. Porque a sexualidade, ela existe a partir desse momento, segundo Foucault. A própria construção da sexualidade, do que a gente entende como sexualidade, né, do que a gente olha hoje fala, isso tem a ver com a sexualidade, isso foi construído também, né, nessas sociedades. Né? Então, aquilo que eu já falei, né, a própria condição, né, de como que o capitalismo se instalou, né, das epidemias que estavam também emergentes na época, então da necessidade de você pensar sanitarismos, né, higienismo, pensamento higienista, e a busca de organizar esse espaço social, né, do capitalismo, da industrialização, né, tudo isso também com a construção dessa ideia de Estado-nação, isso gerou, então, uma necessidade para o Estado que estava nascendo, né, essa ideia do Estado-nação, né, de controlar o corpo, mas aí o corpo individual, como eu já falei, e o corpo enquanto espécie, né, então, o individual e o coletivo, e o corpo coletivo, né? E essa necessidade dessa agência de poder que vai se dar, então, no século XIX, pelo Estado, vai gerar essa preocupação, né? Que eu já falei, com a verdade do sexo. E aí ele diz isso que eu já disse também, que está, então, né, não sei se deu para entender, essa encruzilhada do corpo e da população, porque são duas facetas do poder que ele vai denominar de biopoder.
né? O biopoder tem a ver, gente, com poder sobre a vida, né? Com essa ideia do poder do Estado sobre a vida da população. E isso está muito em voga nesse momento agora, né? Que a gente tem visto esse Estado agora podendo dominar, né? Essa questão da gestão da vida e da morte, né, na sociedade. A gente está assistindo aí um governo genocida, então a gente sabe, né, do que o que significa essa história do biopoder, né? E o sexo ele vai estar ali, na encruzilhada, porque ele é importante você disciplinar, né, para o desenvolvimento do capitalismo, para o entendimento dessa ciência, porque o sexo ele desgasta a energia dos sujeitos. É como se fosse um instinto que necessita de ser, a gente necessita de satisfazer esse instinto, mas a gente tem que satisfazer com moderação, porque é como eles diziam, né? A gente tem necessidade de comer, mas a gente não pode comer além, né? Porque isso vai gerar, né, um adoecimento para os sujeitos. Da mesma forma, a sexualidade, né? A gente pode fazer, mas tem que ter uma moderação, né, nesse uso do corpo, né? Nesse uso social, sexual do corpo. E aí, né, a gente sabe o que gerou toda essa perseguição às práticas onanistas, né, que eram consideradas aí altamente degenerativas para a espécie também, além de ser para o corpo individual, também para a espécie, porque os filhos que seriam gerados de uma situação de uma pessoa viciada em sexo seriam também necessariamente pessoas consideradas degeneradas por essa ideia do que é normal e do que é patológico. E a população por causa do óbvio, né? Dessa questão do poder do Estado e do que significa a população. A população, então, ela precisa ser acompanhada pelo Estado, o crescimento populacional, né? E o registro disso pelo Estado, quantos nascimentos, quantas mortes, e a partir daí a gente começa a regular esse processo, né? Essa ideia do controle de natalidade e do controle reprodutivo também. Então, vamos lá. Então, a explicação dele é essa que está aqui. Não, por que ela está, né, tão importante, que ela adquire essa importância estratégica? Porque, de um lado, a sexualidade enquanto comportamento exatamente corporal depende de um controle disciplinar, individualizante, em forma de vigilância permanente. E depois, por outro lado, a sexualidade se insere e adquire efeito por seus efeitos procriadores em processos biológicos amplos que concernem não mais ao corpo do indivíduo, mas a esse elemento, a essa unidade múltipla constituída pela população. E aí, ele vai, né, nesse livrinho aqui, A História da Sexualidade 1, ele vai descrever o que ele está chamando, então, de dispositivo de sexualidade. Isso aqui, assim, é rasíssimo o que eu vou falar sobre isso, assim, para quem quiser, né, se envolver e estudar, mas isso tem que ler, né, Foucault inteiro, tem que pegar alguns livros que eu vou citar aqui durante a aula. E aí, então, o que é o dispositivo de sexualidade, né? Que se construiu, então, a partir, principalmente, aí do século XVIII, não por coincidência, né? Mas acompanhando o processo de desenvolvimento da sociedade capitalista, como eu já situei. Ele vai dizer que possui, esse dispositivo ele possui 4 unidades estratégicas, né? Que estão relacionadas e que vão está relacionadas a uma variedade de práticas sociais e técnicas de poder. E quais são essas unidades estratégicas? Então, a primeira delas é a esterilização do corpo da mulher. Veja bem, do corpo da mulher. Esterilização tem uma relação com a questão da histeria, né, com uma ideia construída, né, pelo pensamento psicanalítico de que as mulheres têm uma tendência a desenvolver essa patologia, né, vamos dizer assim.
E aí, o que ele vai dizer disso? Né? O que significa essa esterilização? É o tríplice processo pelo qual o corpo da mulher foi analisado como corpo integralmente saturado de sexualidade, pelo qual este corpo foi integrado sobre o efeito de uma patologia que lhe seria intrínseca ao campo das práticas médicas. Né? Então, o corpo da mulher, né, no processo de desenvolvimento, né, da medicina, a gente sabe que o corpo da mulher ele sempre foi mais vistoriado, ele sempre foi mais investigado, ele sempre foi mais signo de poder e de, vamos dizer assim, de perigo também. Né? Então, esse corpo, né, extremamente vistoriado, né, então, esse corpo perigoso da mulher, a mulher tida naquele momento ali, na passagem ali para o século XVIII, XIX, a gente vai ter uma modificação, inclusive, no campo médico, né, no entendimento do próprio corpo da mulher em relação ao corpo do homem. Né? E aí a gente tem o Thomas Laqueur, que faz um estudo sobre isso. O livro dele chama-se A Invenção do Sexo, e que ele vai falar que nesse momento aí, né, do século XVIII para o século XIX, a gente vivencia uma modificação na compreensão do corpo da mulher e do homem, nas diferenças entre os corpos, né, das mulheres e dos homens, porque até então, né, a diferença que era concebida na medicina, né, entre os homens e as mulheres era uma diferença de grau de calor. Né? Então, tinha a ver com essa questão do calor, da vitalidade, né? Que aí vem lá da medicina hipocrática, né? Galênica também, né? Essa ideia, então, de que por que o corpo da mulher e do homem eram diferentes? Porque pela mulher ter menos calor corporal, menos calor no corpo, ela não tinha expulsado os órgãos genitais para fora. Os órgãos tinham se mantido internamente. Então, a mulher nada mais era, até o século XVIII, do que um homem invertido, né? Um homem imperfeito, né? Acompanhando muito dessa ideia, né, do pensamento também cristão, da Eva, do Adão, da costela e tudo, mas, né, que não deixa de ter relação. Obviamente, a ciência ela não se faz se distanciando assim, né, rompendo com a filosofia, mas construindo-se a partir dela, né, a filosofia cristã também, né? E aí o Laqueur vai dizer que aí no século XVIII a gente vai ter pela primeira vez a ideia de que os corpos do homem e da mulher não são diferentes pela quantidade de calor, mas eles são anatomicamente diferentes, né? Eles têm órgãos. A mulher tem determinados órgãos que o homem não tem. Né? Então, eles não são diferentes em termos de grau de calor, mas eles são diferentes em termos de modelo de corpo mesmo, né? De modelos anatômicos corporais. E vejam bem, os corpos das mulheres eram desenhados nos livros. Se vocês forem procurar isso na medicina hipocrática, vocês vão ver que o corpo da mulher era realmente desenhado como um pênis para dentro, o canal vaginal, né? Os dois ovários como o saco escrotal, né? Mas com as duas bolas separadas. E assim era visto, assim era interpretado o corpo feminino. Mas nesse momento aí a gente tem uma interpretação diferente. Então aqui a gente já tem um registro do corpo da mulher como qualitativamente diferente do corpo do homem e não um corpo quantitativamente diferente. O que isso significa? Significa, então, mantendo essa ideia, né, do feminino, do masculino, que os hormônios, né, começam a ser interpretados, começam a ser significados pela ciência, então vai ter essa interpretação também, e a mulher, ela é perigosa porque ela tem útero, né, então a ideia de histeria está ligada à ideia do útero. E quando essa mulher, né, tem desejos sexuais em demasia,
né? Isso causa um conflito e aí pode gerar uma mulher histérica, né? Então, o controle sobre a sexualidade da mulher, porque a mulher é a reprodutora. É ela que carrega o sinal, né, de que nós podemos reproduzir, né, de que os seres humanos reproduzem. E até lá, o Laquer conta uma história também muito interessante, que até esse momento, né, dessa descoberta, dessa qualidade diferente do corpo da mulher e do corpo do homem, as mulheres, era muito necessário o prazer sexual das mulheres, porque eles achavam que para acontecer a reprodução, a fecundação, a mulher também tinha que gozar. Além do homem gozar durante a relação sexual, a mulher também tinha para liberar a semente. Então, isso também se desconstruiu. Então, a partir de então, eles começaram a perceber que não era necessário o prazer sexual feminino para a reprodução da espécie. E isso foi algo realmente que causou, né, vamos dizer assim, para a gente, para as mulheres, isso causou ainda mais repressão. E uma outra unidade estratégica é a questão da pedagogização do sexo da criança, né? Que isso também vai se dar nesse momento, porque até então as pessoas não se colocavam diante disso, né? Então, com a questão, principalmente, né, a partir da psicanálise, a gente vai ter essa ideia de que as crianças são seres sexualizados, né? E é preciso cuidar, é preciso controlar, é preciso pensar na educação sexual, é preciso medir as palavras, é preciso ter um controle de poder e de saber sobre a sexualidade infantil também. A criança onanista, que pode se tornar uma degenerada, né? E daí, né, todo esse processo que a gente vivencia, né, desse controle sobre a sexualidade infantil. A questão da socialização das condutas de procriação, eu já falei, né, dessa importância da reprodução para o desenvolvimento do Estado-nação, para o desenvolvimento do capitalismo e dessas nações que até então tinham um índice de mortalidade muito grande. Então, eles precisavam da população, precisavam ter um índice de natalidade que correspondesse a uma reposição da população, né? A gente estava falando aí dos momentos das epidemias, etc., né? E a questão da psiquiatrização do prazer perverso, que vai ser um dispositivo também que o Foucault vai falar que vai ser fundamental nesse momento, porque e ele tem um livro muito bom, né, que é Os Anormais, que ele trabalha todos os tipos de anomalias e de prazer perverso catalogados a partir de então. Né? E aí a gente tem a zoofilia, necrofilia, parestesias diversas, né? O homossexualismo, né? Aquela época, né? Entendido como algo realmente patológico, né? Dentro dessa interpretação do que é normal em termos de sexualidade, da relação disso com a ideia de reprodução. Então, o sexo não reprodutivo, ele era considerado algo realmente psiquiatrizável, né? Pensado nesse sentido. Deixa eu ver quantas horas, gente. Estou preocupada com as horas, que eu estou falando muito. Meu Deus do céu, meu Deus. Bom, isso aqui eu já falei. Aí, gente, é importante, Paulo, eu acho que eu vou ter que ultrapassar um pouquinho, tudo bem? Tudo ótimo, sem problemas. Tá super interessante. Contando aquele momento, né, que a gente ficou aí uns 10 minutos. Sim, vamos descontar esse tempo. Tá bom, tá bom. Então, vamos lá. Então, já que a gente está falando, né, primeiro falando do interesse do Estado, só para recuperar o fio da meada, para a gente entender por que a gente está falando isso. Já que a gente está falando do Estado, da construção desse Estado capitalista, de como que esse Estado vai se preocupar, então, com o sexo, e como que a aliança desse Estado com essa ciência médica,
né, vai se dar nesse processo de desenvolvimento, a gente tem um grande desenvolvimento, né, do que a gente chama de sexologia, de psicanálise, que aí esse investimento sobre o corpo e a sexualidade vai se dar. E a gente tem o Richard von Krafft-Ebing, que vai dizer, lá no final do século XIX, e vai relacionar o sexo com essa ideia do instinto que eu falei. Guardem isso, porque isso aí vai ser pauta de questionamento das ciências sociais, né? Peraí, o sexo é um instinto mesmo? A sexualidade é um instinto? É uma força, é uma energia avassaladora que exige satisfação, né? Aí o Havelock Ellis vai dizer, né, já no início do século XX, que o sexo penetra a pessoa inteira. A constituição sexual de um homem é parte de sua constituição geral. Há uma considerável verdade na expressão. Um homem é aquilo que o seu sexo é. Então, é aquilo que o Foucault disse, né? Se a gente olhar do lado de cada das ciências sociais e desnaturalizar essa ideia, a gente vai perceber a importância que tem, né, o sexo para essa sociedade, né, e para essa, principalmente para essa sociedade ocidental aqui que eu estou dizendo. E aí eles vão classificar e trazer todas essas classificações, rotulações, descrições, que na verdade são até hoje, né, utilizadas por nós, e são base para a gente, né? E, na verdade, no campo que a gente está, a gente poderia até questionar essa rotulação, né? Essas rotulações. E aí ele vai dizer o que é, né? Então, o que são as anomalias? Elas podem ser classificadas em 4 anomalias. Uma anomalia que pode ser chamada de anestesia, porque quando você tem uma falta completa de interesse sexual, isso também não é normal, né? Então, é anestesia. Quando você tem uma hiperestesia, quando você tem, né, um desejo muito além, né? E esse além, gente, é algo para gente que não é além, entendeu? Então, assim, o sexo era realmente controlado, né? Então, não é uma vez por semana, 2 vezes por semana, né? É mais espaçado. E as pessoas iam procurar sexologia, principalmente a parte burguesia, a burguesia, né? Para ver se estavam no estado de anomalia, né? O terceiro tipo é a parestesia, né? Quando você tem determinadas atividades sexuais que não têm como finalidade a preservação da espécie, então, né, as práticas, por exemplo, com animais, as práticas com cadáveres, as práticas sexuais, né, homem com homem, mulher com mulher, né, não eram aceitas, eram consideradas parestesias. Não são, né, gente? Se a gente for pensar que ainda existe esse pensamento, né? Esse pensamento não está morto, ele ainda está aí existente, né? E resistente. E também a paradoxia quando ele se manifesta fora do momento dos processos anatomofisiológicos dos órgãos genitais, ou seja, quando você vivencia isso na infância, você ainda não formou, você ainda não tem a base, né, anatômica e fisiológica para isso, e quando você vivencia isso também depois, né, do momento, né, ou seja, na velhice, no processo de envelhecimento. Então, quais são as ideias que estão predominantes aí nesse pensamento e que de uma certa forma, estão presentes, né, até hoje para a gente? Que existe uma relação, né, entre sexo e reprodução, né, e essa relação ela é vista, né, por essas pessoas de uma forma direta, né? Essa ideia do caráter inato da sexualidade, no sentido de que todo mundo, né, nasce já com esse instinto, que é chamado de instinto sexual, que está ligado a essa ideia de preservação da espécie, né? E nesse sentido, como instinto, ele precisa ser controlado, ele precisa ser adestrado, né? Para a sua vivência saudável, né?
Então, e também a ideia, né, de que essa relação entre sexualidade e gênero, né, de que existe uma diferença, né, qualitativa, né, do desejo e do prazer, né, do homem, porque o homem ele vai ser considerado então o polo ativo. Lembrem lá da medicina, isso vem lá da medicina hipocrática, quando eles já diziam, né, que o corpo do homem é mais saturado de calor do que o corpo da mulher, né? Então, isso já, né, estava marcado lá atrás e mantém-se com a ciência moderna. E a ideia da passividade, né? Então, essa ideia de natureza sexual feminina e de natureza sexual masculina. Né, quais são as qualidades naturais das mulheres, né, o pudor, a continência sexual, a moderação sexual, e dos homens a questão do desejo, a questão da agressividade, a questão da atividade, né, a ideia de que o homem não consegue ficar sem, né, ele precisa ejacular, né, nesse sentido. Essa posição que eu acabei de dizer, que eu acabei de descrever, ela é compreendida, né, nos estudos do campo das ciências sociais e humanas como uma posição essencialista sobre a sexualidade, né, baseada na ideia de uma natureza humana inerente, né, que como se já tivesse inscrito nos nossos corpos esse instinto, essa energia que conduz, né, as nossas ações. E ela pode ser pensada dentro desse registro, tanto como um mecanismo fisiológico de preservação da espécie, que tem a ver com esse campo, principalmente da sexologia, e também, pelo lado da psicanálise, né, pode ser interpretada como uma manifestação de uma pulsão, né, de ordem psíquica, mas que, de todo modo, é algo, né? Não é considerado um instinto, né, ligado à fisiologia, mas está ligado a essa questão ao psíquico e também é inerente à natureza humana, né? E aí, se tiver tudo bem até então, não tiver nenhuma questão, eu posso continuar aqui para a gente pensar, então, como que a linha de raciocínio, né, que as ciências sociais e humanas vão desenvolver, então, a respeito da sexualidade, para a gente chegar nas teorias da construção social da sexualidade. Fique super à vontade, Sabrina. Então, tá, obrigada. Então, só para fazer um preâmbulo, é interessante a gente perceber, né, que dentro das ciências sociais e humanas a gente tem um rol, né, de ciências, né, de disciplinas, né? Então a gente tem a antropologia, a gente tem a sociologia, a gente tem a história, a gente tem a filosofia, né? Eu vou estar aqui pensando mais diretamente, né, nesse diálogo aqui com vocês, eu vou estar trazendo mais elementos para pensar a antropologia e a sociologia nesse debate sobre a sexualidade. Porque é onde eu pude, né, me desenvolver mais e pensar mais, tá bom? Então, nesse campo, né, do debate sociológico, né, eu vou colocar, então, duas questões antes de falar essas perguntas aí, essas questões cruciais que estão aí na tela, eu vou colocar duas questões importantes, né, a respeito desse debate dentro das ciências sociais e humanas sobre a sexualidade. Na década de 60, na década de 70 do século 20, né, a gente começa a ter uma movimentação maior nos movimentos, né, sociais, e eu estou falando de uma forma ampla, né, pensando aí o mundo ocidental, os reflexos que a gente teve aí do movimento hippie, né, dessa ideia de liberdade sexual, né, e de movimentos como, por exemplo, o desenvolvimento mais aguçado de uma politização maior, de um debate público maior sobre a questão das mulheres, né, o movimento feminista também que vai entrar em cena, e mais, né,
Um pouquinho depois, a gente tem aí a força e o desenvolvimento, né, do movimento homossexual, do movimento que vai, né, se transmutando e também se transformando em um movimento mais amplo, LGBTQI, né, e aí a gente tem a expansão também desse movimento que pensa essa questão da sexualidade a partir dessa ideia de que a sexualidade ela é construída no processo, na sociedade mais ampla, né, e que não existe uma forma de viver a sexualidade, né, de que essa linha do normal e do patológico construída pela ciência médica e no debate com o Estado e com a disciplina, né, e com a tecnologia de poder dessa sociedade capitalista, ela deve ser questionada, e aí claro, né, que esses movimentos, que as ideias que vão estar surgindo a partir deles, né, no movimento feminista, pensando a questão de politizar o debate sobre o lugar da mulher, né, o lugar do homem, essa questão do que a gente chamava de papéis sexuais e que a gente depois começou a perceber, né, dessa questão dessa tecnologia que faz com que as mulheres, né, essa tecnologia de poder que faz com que as mulheres estejam mais circunscritas ao domínio da reprodução, ao domínio privado, e que os homens estejam mais no domínio público, né? E aí esse movimento também vai influenciar o pensamento sociológico, vai influenciar toda a construção que vai se dar a partir daí. Né? Então, não tem como negar, né, que o debate, né, das ciências sociais e humanas a respeito do tema da sexualidade, ele não surge assim de forma espontânea no interior das academias, no interior das universidades. O próprio Foucault, né, ele vai beber dessas fontes, né, ele vai construir, esse livro dele é da década de 70, então ele vai construir todo esse processo também em cima desses movimentos, né, então é importante frisar que isso parte lá, né, das feministas, dos movimentos que estavam acontecendo, dos movimentos críticos que estavam acontecendo, que estavam surgindo nas sociedades, né, ocidentais, nesse momento. E aqui a gente, no Brasil, a gente vai ter também, né, um pouco dessa criticidade, né, mais um pouquinho mais tarde, né, a gente vai ter esse florescimento desses movimentos, né, nessa luta contra a ditadura, né, mais aí para o finzinho aí da década de 70, início da década de 80, a gente tem, de fato, né, o florescimento desses movimentos. Então, a gente está falando aí desse contexto, né, da segunda metade do século XX, que a gente vai ter, então, a ascensão desse tema de uma forma mais crucial para o debate da sociologia, para o debate histórico. A antropologia, de certa forma, ela tem um texto também que eu indico, que está nessa revista Physis, número 1, de 1995. É um texto, eu sempre indico esse texto, é um texto ótimo. A autora é a Carole Vance, e ela escreve o texto Antropologia Redescobre a Sexualidade, um comentário teórico. E ela fala desse lugar, né, da antropologia. Por que a antropologia redescobre a sexualidade? É porque na década de 70, 80, a antropologia ela vai se reencontrar com esse tema, porque já tinha, né, desde os antropólogos, vamos pensar assim, daqueles antropólogos que faziam as viagens, né, coloniais, né, de entender as sociedades ditas primitivas, né, de que faziam estudos dessas sociedades. Esses antropólogos já se dedicavam a entender a sexualidade, de pensar o sexo e o comportamento sexual das sociedades primitivas, mas muito de uma forma ainda anacrônica, né, que a gente entende hoje como uma forma etnocêntrica, né, pegando o significado construído na sociedade ocidental e levando automaticamente para pensar, então, a questão da família, a questão dessa organização familiar e da organização social, colocando, então, o sexo aí nesse debate também, né? Então,
Para a gente, a partir desse momento, então, desses eventos e desse movimento histórico que eu situei aqui, a gente passa a se perguntar, né? A gente, assim, no campo das ciências sociais, né? Como podemos compreender, então, esse contexto, né, do sexo, da sexualidade nas sociedades ocidentais modernas? Por que eles adquiriram essa importância e esse significado? E foi essa pergunta que o Foucault se fez, né? Como a gente falou ali há pouco tempo agora. E de uma outra questão também, que é uma questão que eu acho que é anterior à questão dos sexólogos, quando eles começam a colocar a linha da régua, né? E uma outra pergunta: qual a relação entre, de um lado, o corpo, né, nosso corpo, esse corpo biológico, que pode ser compreendido, de certo modo, como um corpo universalizável, né, mas que esse conjunto de órgãos, de necessidades, de impulsos, de possibilidades biológicas, e de outro lado, né, o que a gente compreende como os nossos desejos, como os nossos comportamentos, que com o desenvolvimento das ciências sociais a gente vai ver que o comportamento sexual ele não necessariamente está ligado à construção de uma identidade sexual, né? Que essas coisas elas podem e devem ser vistas de modos separados, né? E isso vai se dar pelo desenvolvimento das ciências sociais e humanas, nessa ideia, né, da construção social, né? E uma outra questão que eu esqueci de situar nessa contextualização também de por que as ciências sociais e humanas vão objetificar a sexualidade, também por conta do desenvolvimento, né, desses métodos contraceptivos hormonais, né, que a gente vai ter, né, obviamente esses métodos contraceptivos eles não vão ser descobertos ali na década de 60, mas eles vão ser popularizados, né, de uma forma geral, nesse momento, e aí a gente vai ter essa possibilidade mais clara, né, dada até pelo próprio desenvolvimento científico, da gente desvincular a sexualidade da reprodução, né? E também, né, algo que eu não situei, que é a questão, né, um outro ponto, né, foi o advento da epidemia de HIV na década de 80, né? Aí, né, de fato, o HIV e tudo que ele gerou, né, em termos dessa pandemia do HIV, em termos de como ele se expandiu rapidamente, do público que foi atingido pelo HIV necessariamente, né, que foi primeiro descoberto, né, que foram os homossexuais. Tem até um filme ótimo que conta a história do HIV para vocês que são muito jovens, assim, né, que não viveram nessa, né, eu já, na década de 80, eu me lembro da gente conversando sobre HIV, eu me lembro do assunto, né, surgido e tal. Mas E a Vida Continua. É um filme muito bonito, é um filme antigo também. Não sei se vocês vão gostar. Mas também o advento da epidemia de HIV trouxe essa importância desse campo de investigação para as ciências sociais e humanas, né? Por quê? Porque estava colocado uma questão que era a gente, as nossas práticas sexuais, né, até então, vivenciadas, né, de uma forma que a única preocupação era com a questão da reprodução e do controle da reprodução, a gente passa a ter um outro elemento, né, que é o vírus, né, da AIDS. E essa necessidade da gente inserir, né, a camisinha como um dispositivo de prevenção dessa doença. E tendo em vista as dificuldades que nós temos e que nós tivemos em torno da conscientização, né, para o uso desta tecnologia, né, que é a camisinha, as ciências sociais e humanas, então, eram muito mais adequadas para pensar essa questão, né, de quais são os elementos culturais que atravessam as práticas sexuais, né? Por que a pessoa informada, com
toda a informação necessária para o uso da camisinha, por que diante de determinadas relações não se utiliza, né, a camisinha. E essa não utilização está ligada diretamente à relação que se faz entre a vivência da sexualidade e a expressão, a expressividade do amor, né, de uma relação afetiva sexual, mas de uma relação afetiva sexual e amorosa, né? E aí as ciências sociais e humanas têm muito a dizer e nos ajudar a entender esse campo, né, dos comportamentos, da relação desses comportamentos, né, com as identidades e com a ideia, né, do como se prevenir, em que situações se prevenir. Bom, então, nesse sentido, né, dessa construção, desse conhecimento, a gente tem também o Gaiman e Simon, que vão discutir, vão falar de uma forma muito clara, né, para a gente sobre essa questão de que a sexualidade, então, para a gente dessa área das ciências sociais humanas, ela é importante porque a gente precisa identificar as articulações, os nexos que existem nos vários eixos de classificação da vida social. Porque para eles a sexualidade ela pode ser, ela está, né, vista e deve ser vista como qualquer outro domínio da vida, ou seja, ela tem a ver com um processo que a gente entende como processo de socialização que começa desde a hora que a gente nasce, muitas vezes também, né, algumas interpretações ainda dentro do útero, a questão da aprendizagem das regras, né, do que é possível, o que não é possível, e aí eles discutem, inclusive, o tabu do incesto, né? O tabu do incesto, ele é uma construção da sociedade, né? Não faz parte de uma aprendizagem, de uma regra que a gente aprende desde cedo, né? Mas, né, que pode também ser visto pelo registro da ciência médica como algo natural, né? Que é natural. Você não pode sentir desejo por alguém, né? Que tem a mesma linha sanguínea. Inclusive, já tive até uma discussão uma vez em sala de aula, porque a pessoa achou que eu estava falando um absurdo quando eu disse que determinadas sociedades, né, as mulheres gozavam ao amamentar. Né, que o processo de amamentação gerava um prazer e as mulheres gozavam. E hoje, para a gente, isso é extremamente escandaloso, né? Pensar uma coisa dessa é extremamente escandaloso, porque não faz parte das nossas regras, né? De como nós aprendemos a lidar com isso. Então, tem os roteiros, os cenários culturais, para que essa atividade possa ser significada e exercida. Então, onde você beija, quando você beija, que parte do corpo é interessante, é prazerosa, né? E esses processos que vão se construindo, e segundo, né, esses autores, do ponto de vista da sociedade, de como a sociedade, o que a sociedade permite e o que a sociedade não permite, né? Então, nesse sentido, o sexual ele não vai se restringir para nós a essa dimensão reprodutiva, em nada, né? Nem sempre, né? E também não a dimensão psíquica, né? Porque está relacionada a essas convenções culturais, né? Inclusive acerca do que é excitação, do que é o interesse erótico, tá? E aí, gente, desdobrando isso que a gente está pensando, também não significa que, de um lado, a gente tem, então, o pensamento essencialista, que eu já falei, né, da medicina e tal, e, do outro lado, a gente tem as ciências sociais num bloco, né, homogêneo. Não é assim. Né? A gente tem diferentes formas, diferentes construtivismos. A própria Carole Vance fala isso no texto, Antropologia Redescobre a Sexualidade. Esse livro aqui também, não sei se dá para vocês verem, Sexualidade, o Olhar das Ciências Sociais, que foi um livro organizado pela Maria Luísa Heilborn, do IMS, né, da UERJ. E tem esse aqui também, que é muito bom, A Sexualidade nas Ciências Humanas, que foi organizado pela Maria Andréa Loyola.
Então, assim, essas 3 referências são boas referências para entender. Ô, Sabrina, deixa eu só te inteirar dos assuntos aqui do chat. Quando você falou do filme, né, sugeriram também a série Pose, que se trata sobre HIV. Aí várias pessoas Olha, falaram que é muito boa, mas tem que assistir com o lencinho do lado. A Aida falou que nessa linha dos tabus e do não dito tem também parto orgásmico. olha, Então, acho que são, né, colocações interessantes que estão ali no chat. Depois a ótimo. gente vai pedir para você. Falou que você mostrou o livro, mas sua câmera está fechada. Não, eu estou vendo a Sabrina. Mas depois, gente, ela, da outra vez que ela deu aula, ela mandou tudo por e-mail para a gente. E aí a gente socializa. Quando a Ótimo. gente postar essa aula no YouTube, a gente coloca lá na descrição. Tá, Sabrina? Se Tá, você puder, você manda que a gente faz, né, as referências lá embaixo. exatamente. Tá? Acho que a Beatriz, né, colocou, aí a gente manda. Tá bom. Eu tô acabando, tá, gente? Juro. Ah, não, Então, deixa eu só. A Marina colocou aqui, né, que o parto orgásmico, a questão do orgasmo na amamentação, são mecanismos naturais para tornar o processo da maternidade mais fácil, né? É bem evolutivo. entendi. Também pode ser tida como uma interpretação ainda essencialista, né? Baseada na ideia de natureza, entende? As ciências sociais e humanas vão para outra direção nesse sentido aí do que eu esqueci o nome dela, Beatriz, do que ela está apontando aí. Mas Mariana. Mariana não vai, entendeu, Mariana? Não vai. O que as ciências sociais e humanas vão fazer através dessa ideia do construtivismo, né? A sexualidade ela é construída socialmente. Né? Então, esse é o ponto que é fundamental, né? Nisso que eu estou trazendo para vocês aqui. E quando a gente remete a essa ideia de natureza feminina, né? De facilitar, né? A vivência da maternidade pela ideia do prazer, né? E do fisiológico, né? Que está remetendo a essa ideia da fisiologia, aí a gente não é tanto o campo, né? De estudos das ciências sociais e humanas nessa área. Bom, mas dentro dessa ideia do construtivismo, há um construtivismo que é um construtivismo mais light e há um construtivismo mais radical, né? O construtivismo mais light, ele parte que esse modelo da influência cultural, que principalmente tem muitos antropólogos que são adeptos, né, desse modelo, eles vão aceitar essa ideia, né, de que a sexualidade ela é sim algo universal presente faz parte então, né, da natureza humana, tendo então essa ideia, né, desse instinto sim existente, mas a cada sociedade, né, vai conformar, né, o que pode, o que não pode, o que é um comportamento sexual aceitável, o que não é aceitável, mas parte dessa premissa de que a sexualidade ela é instintiva, sim, né? Já uma outra linha, que aí a gente vai ter assim, Foucault, a gente vai ter Judith Butler, a gente vai ter Jeffrey Weeks, a gente vai ter alguns outros autores que vão estar na linha desse construtivismo mais radical, que vão dizer que o domínio do que se entende como sexual, erótico, sensações do corpo, é feito de construções sociais, de construções culturais e sociais. Então, é absolutamente, né, vamos dizer, submetido à arbitrariedade das culturas, do próprio desenvolvimento. É cultura não no sentido culturalístico, simplesmente, mas no sentido do que é esse elemento, como se constrói esse processo social de desenvolve essa sociedade, naquilo que eu estava falando anteriormente, na relação da sexualidade com a sociedade, com o desenvolvimento da própria sociedade capitalista.
Então, esses dois pensamentos vão permanecer nessa seara construtivista, né? E aí a Vance fala de várias correntes sociológicas, né? Correntes também dentro da história das mulheres, da história marxista, na antropologia, né? Das análises transculturais sobre sexualidade, dos estudos de gênero também que vão se desenvolver, como eu situei, né? E os estudos também, né? Das feministas, gays, lésbicas, que depois vão gerar o movimento, né, LGBTQI+, e o movimento, assim, né, gente, os movimentos, né, que são muitos, e também dentro do feminismo, né, mas tudo isso aí vai influenciar, são correntes que vão influenciar o construtivismo, então não tem uma influência só, não dá para circunscrever uma área inteiramente interdisciplinar. E aí, né, coisas que eu já coloquei, né, a questão da importância dos estudos de gênero para os estudos do desenvolvimento dos estudos da sexualidade no campo das ciências sociais e humanas, né, e depois, mais tarde, o movimento que eu já falei, LGBTQI. Isso aqui já falei também. Então, frisar, né, que essa questão do ativismo dos movimentos sociais, como que isso foi fundamental para a perspectiva da construção social da sexualidade e para a gente questionar esse essencialismo, para a gente questionar essa normalização, né, dessa ciência extremamente positivista, que é a ciência médica, que define, né, o normal e o patológico no campo da sexualidade. E aí não dá para deixar de tocar em alguns estudos que são clássicos, né, para quem vai estudar sexualidade, não tem como deixar, né, de fora, né, a Gayle Rubin, que é uma antropóloga americana, que em 75 vai escrever esse livro, O Tráfico de Mulheres, né, em que ela vai defender essa ideia de que existe um sistema na sociedade, né, na nossa sociedade, um sistema de sexo-gênero, que esse sistema construído, né, relaciona diretamente a sexualidade feminina com a ideia de uma natureza feminina e molda, então, essas mulheres, né, e da mesma forma a ideia dos homens e na moldagem também desses homens como ativos, absolutamente desejosos de sexo, né, produtivos nesse sentido. E logo depois a Gayle Rubin vai escrever, logo depois não, né, gente, 10 anos depois, praticamente, ela vai escrever outro texto, que é o Thinking Sex, em que ela vai um pouco questionar esse próprio desenvolvimento que ela fez, né, desse sistema de sexo e gênero, dizendo que não necessariamente, se a gente vai estudar a sexualidade, esta sexualidade ela tem que estar ligada à discussão de gênero, né? Que a gente pode reconhecer com o desenvolvimento da própria sociedade e das apostas, né, dos movimentos sociais em torno dessa discussão da diversidade sexual, por exemplo, que a gente pode pensar essas coisas também de forma separada, mas com possíveis articulações entrelaçados, como ela mesma coloca. Isso aí são os elementos que estão muito em voga hoje, né, com esse processo da gente discutir, né, gênero por vários registros e a sexualidade também. E aí, um segundo estímulo também para a teoria da construção social foram os estudos ligados à ideia da identidade. Eu vou só falar do Jeffrey Weeks, vou pular algumas coisas aqui, mas vou só situar o Jeffrey Weeks, porque ele vai pela primeira vez traçar isso que a gente hoje compreende, que existe uma diferença, né, entre comportamento homossexual e identidade homossexual. Então, que não dá para a gente dizer, por exemplo, que existia homossexualidade na Grécia Antiga, né? Porque na Grécia Antiga, os homens, para eles se saírem do momento do efebo para se tornar um cidadão, eles tinham que ser currados por outros homens. Então, quer dizer que todos os homens, né,
eram homossexuais, né? E então, como que é essa questão da diferença entre o comportamento homossexual e a construção de uma identidade homossexual? E ele vai dizer que essa identidade homossexual, ela se constrói com um processo também de construção da modernidade, né? E tem muita diferença entre pessoas que têm comportamentos, né, que fazem, que têm relações homem com homem, mulher com mulher, mas que não se envolvem numa uma identidade homossexual, ou seja, não se reconhecem como homossexuais. Então, que isso é absolutamente possível e a gente precisa estudar, sim, a partir disso, né, dessa diferenciação. Aí o Katz também, que vai fazer essa genealogia da história do gay nos Estados Unidos. E aí, quais são os questionamentos que vão surgir para a gente pensar? As categorias homossexual e lésbica sempre existiram? Não. Se não existiram, quais seriam os seus pontos de origem e as condições para o seu desenvolvimento? Né? O ponto de origem a gente já viu que é na própria ciência sexual, né? Antes, os comportamentos sexuais eram muito frisados, né? Os comportamentos, mas não a questão da identidade. A identidade vai nascer a partir do momento que a gente vai construir essas classificações. Se atos físicos idênticos podiam ter significados diferentes, como então é construído o significado sexual, né? E aí, como se formam essas ideias que a gente tem hoje das subculturas sexuais, né, das inúmeras subculturas sexuais que a gente tem ao longo do desenvolvimento dessa sociedade construída. Então, para a gente, a tarefa não consiste apenas em estudar as mudanças na expressão do comportamento e das atitudes sexuais, mas sim de examinar a relação dessas mudanças com as alterações de base mais profundas nessas sociedades, em nossa sociedade, do modo como o gênero, do modo como a sexualidade vão se organizar, se interrelacionar ou não no âmbito das relações sociais mais amplas, né? E não totalmente autonomizado ou compreendido como instinto. Bom, desculpa, me alonguei muito, falo muito, mas, enfim. Só para a gente abrir um pouco, porque assim, eu não consegui fazer uma coisa menor. Sem problema, Sabrina. Deixa eu ver como é que para isso aqui, gente. Foi ótimo, assim. Parei. Acho que foi maravilhoso, um panorama, acho que bem completo de como se organiza, né, e se pensa hoje esses debates da sexualidade no mundo e no Brasil. Acho que foi muito bom. Eu ia te ler o chat para você, mas agora Tô vendo. Agora você já consegue acompanhar. Obrigada, gente. Podem fazer pergunta, podem fazer comentário. Eu acho que a aula é até que hora? Já passou, né, Paulo? Não, a aula é até 8h30, mas... Ah, tá. Entendi. Enquanto a gente tiver disposição, a gente vai debatendo. Aham. Eu estou à disposição mesmo. E aí, porque, gente, assim, pode falar. Pode falar? Mais. Pode, Aida, por favor. Olá, gente, boa noite. Sabrina, você foi perfeita, maravilhosa, muito interessante. Acho que mobilizou a gente a pensar tantas coisas, foi muito legal. Assim, eu acho que é uma coisa que nos toca muito, e se possível, se você está exausta, mas queria te ouvir um pouco, acho que é de interesse de todos nós. Como esses entendimentos, essa forma de conceber a sexualidade, suas múltiplas relações, interações, conexões, muitas vezes estão a serviço de formas de opressão, legitimadas pelo próprio Estado, nas suas políticas, não somente de controle, mas nas suas políticas no sentido muito mais amplo, né?
eu fico muito pensando nessas maluquices todas. A gente ficou muito injuriada, né, Paula, recentemente aí com as políticas da Damares, as ideias da Damares e companhia, né? Então, assim, como que você vê isso hoje, nas políticas voltadas a adolescentes e os jovens, né? Especialmente no que se refere à questão da educação sexual. Então, queria ouvir você, porque certamente vai nos iluminar aí a debater isso, pensar sobre isso. E muito obrigada, parabéns. Paula, você foi muito assertiva nesse convite. Parabéns a você também. Foi ótimo. Obrigada, Sabrina. Muito Sabrina, obrigada pela pergunta, Aida. Fala, deixa eu querida. vir aqui né, na onda da pergunta da Aida. Então, esse é um tema, né, que a gente tem se aproximado agora para debater, a gente do grupo, e aí por isso também eu pensei em convidar pessoas, porque quando eu comecei a montar a bibliografia, eu falei, gente, acho que tem pessoas muito mais qualificadas que vão poder contribuir, então acho que o Sol também está sendo muito bacana nisso, né, e nos dá as referências. E aí, né, queria ver se você acompanha um pouco esse debate dessa nomenclatura, porque a gente também sabe que não é só nomenclatura, que é carregado também de referências teóricas, né? A minha primeira proposta foi falar de educação sexual, aí vi na Bell Hooks que fala de educação para a liberdade, aí a Guaciara, né, as pessoas que escrevem com ela, acho que fala educação para sexualidade, né? Queria que se você, né, tiver condições nesse momento assim no susto, o que está por trás, né, dessas diferentes nomenclaturas, né? E o que você se identifica, ou se você não vê tanta diferença no uso delas, como que você tem pensado isso? Uhum. Ô, gente, essas duas perguntas são dificílimas, né? Guacira, desculpa. Vocês são, assim, sensacionais no raciocínio e nas possibilidades, né, do que a gente está falando aqui, né? Aí o Paulo está falando que currículo, né, os currículos, os planos curriculares, né, falam de orientação sexual, né? Então tem essa nomenclatura também de orientação sexual, né? Mas aí eu acho que diz respeito a vamos dizer assim, a uma opção, né? A pessoa fazer uma opção, né? A opção é ótimo, né? Nesse sentido de que também não é uma opção, né? Não, a gente não interpreta dessa forma, mas no sentido de que a pessoa ela se entende identitariamente, né, como heterossexual, ela se entende identitariamente como homossexual, ela se entende identitariamente como bissexual, né? E aí a gente vai abrindo, né, pansexual, né? Assexual também, né? Também tem essa possibilidade. Então, isso que tem a ver, né, com essa ideia da orientação sexual. Mas a pergunta da Aida é uma pergunta muito interessante, porque hoje, né, a gente tem aí, principalmente do ponto de vista, né, do investimento da política pública, né, nesse sentido do Estado, né, brasileiro, né, entendendo esse Estado brasileiro, né, localizado dentro desse capitalismo, né, dentro desse sistema absolutamente, né, opressor que é o capitalismo, né, a gente sabe disso. E aí a gente vem, né, em um movimento, né, no final do século XX, no início do século XIX, a gente veio num movimento social que a gente pode compreender como um movimento de organização e de espraiamento maior, né, de uma compreensão mais liberal. A palavra é essa mesma, mais liberal, né, da vivência da sexualidade, no sentido de que os sujeitos, né, têm direito
né, nesse sentido do liberalismo, né, dos direitos individuais, né, assegurados, que os sujeitos, então, eles têm direito também, né, de terem diversas orientações sexuais, e aí a gente viu que isso ganhou uma expressão, né, vamos dizer assim, por que ganhou uma expressão? Porque ganhou a cena midiática, porque ganhou a cena de novela, a gente começa a ver aparecer beijo gay, né? A gente começa a ver que a sexualidade das pessoas compreendidas, né, fora da heteronormatividade, ela começa a ser mais aceita a partir do momento em que os movimentos sociais começam a pressionar, começa a fazer esse movimento aparecer mais e começa a ganhar força, então, esse movimento. Mas, junto com isso, a gente vai ter também, e sempre, em todas as sociedades, né, a gente vai ter o polo, né, que é esse polo, né, mais conservador, né, e aí a gente está falando mesmo desse pensamento conservador, né, que vai querer, então, né, dizer, né, e vai querer fortalecer na sociedade, nas políticas, né, essa heteronormatividade, né, esse lugar que concebido como de uma natureza sexual feminina e de uma natureza sexual masculina, de uma ideia de que a gente precisa controlar a sexualidade, de uma ideia que vem lá dos filósofos cristãos. Santo Agostinho falava na abstinência sexual, né, na abstinência sexual para controle da reprodução da espécie. Então, vocês pensem que essa ideia ela vem lá de trás, e daí isso que eu estou trazendo, né, do pensamento conservador. Então, o modo como eu vejo, né, que essas questões, né, estão tomando hoje, né, nosso Estado brasileiro, é que a gente está vivendo um momento de contradição muito grande, né, que a gente teve fortalecimento dos movimentos sociais, e a gente não arreda a pé da nossa bandeirinha, não. Nós chegamos aqui na barricada, e daqui também a gente não vai retornar com facilidade, não, né? E do outro lado, né, esses agentes públicos, né, que ganharam o poder, né, porque a Damares, a gente sabe, né, que a Damares já estava lá dentro desse poder, né, tendo influências, né, e vejam bem, tem uma relação terrível, né, entre esse conservadorismo e o pensamento religioso, né, novamente também. Então, eu vejo como esse momento, que é um momento muito difícil, porque as nossas pautas, né, as pautas que a gente estava vendo crescer e ganhar força dentro do Estado antes, né, dos governos de PT, a gente viu que isso, né, a gente não tem mais essa possibilidade, essa abertura, e começa-se a fazer exatamente o movimento oposto, né? Então, questão da sexualidade do jovem, como acho que a Aida chamou atenção para isso também, né? Como que a sexualidade, a ideia de retardar, né? Porque a ideia de que a sexualidade do jovem ela está sendo tratada, está sendo vista na sociedade, está sendo trazida de forma precoce. Então, a ideia de retardar a entrada na vida sexual. Tem um texto da Elaine Brandão e da Cristiane Cabral, eu vou mandar para vocês. Me lembra, Paula, que elas vão fazer essa linha, né? Elas vão tomar essa linha de discussão dessa política colocada aí pela Damares, com essa ideia, né, de abstinência, né, de sexual, e muitos jovens, né, tomando, né, esse discurso como se assim nós fôssemos prevenir, né, o HIV, as doenças sexualmente transmissíveis e a gestação, e já existem inúmeros estudos que dizem que não, que a gente precisa conversar com jovens em idade precoce mesmo, a gente precisa
falar sobre sexo com eles. Afinal de contas, é a questão do domínio que eles estão tendo e da compreensão que eles estão tendo sobre o corpo, né? Eles estão tomando posse do seu próprio corpo, né? Estão começando a ver o seu próprio corpo e enxergar as manifestações, né, das diferenças ali da adolescência. Então, nada mais normal do que você tratar sobre isso, né? E o lugar para tratar sobre isso é na escola, na família, né? E nesses espaços que são espaços fundamentais, né, para o debate sobre essa questão aí dos direitos que os jovens têm, a vivência da sexualidade, a vivência enfim, né, do desejo e de vivenciar isso. Não sei se eu estou seguindo, se eu estou conseguindo responder as duas. Mas eu acho que, em termos de nomenclatura, o que eu acho, Paula? Eu prefiro falar de direitos sexuais e reprodutivos dos jovens, eu prefiro situar essa questão nesse campo, mas a ideia de educação sexual ou educação para a sexualidade também não é uma ideia, vamos dizer assim, ruim, né? Mas é uma ideia assim que é apropriada pelo pensamento conservador, né? Que já foi apropriada. Ao mesmo tempo, esse pensamento conservador ele critica a ideia dos direitos sexuais e reprodutivos, porque vai criticar de uma maneira geral os direitos humanos, né? E como os direitos sexuais e reprodutivos eles são inscritos ali, né? Enquanto direito humano, essa crítica também vai se fazer presente. Mas eu nunca estudei assim algum texto ou algo mais a fundo que dissesse assim, não devemos usar esse termo, né? E fazendo uma pesquisa agora com as minhas alunas, a gente está fazendo uma revisão de literatura sobre essa questão da sexualidade jovens e nas políticas de educação e de saúde, a gente percebe que a ideia, o termo educação sexual, ele é muito utilizado. No campo da saúde, não tanto. Vocês imaginam que no campo da saúde a gente ainda tem essa coisa desse pensamento dentro do planejamento familiar, ainda tem muito texto que fala de planejamento familiar e que insere, então, essa perspectiva, né, principalmente vinculada, né, na saúde, principalmente, né, vinculada a essa ideia de que não é o momento ideal, né? Existe uma norma contraceptiva, né? E essa norma subjacente à nossa sociedade, né? De que existe um momento ideal para se ter filhos, né? E esse momento é na vida adulta, no início da vida adulta, e não nessa vivência da juventude, né? Então é como se tivesse também aí uma ideia de educar, né, essa população, para que essa população retardasse, né? E existe um pensamento também na saúde que quanto mais pobre, né, menos segue a norma contraceptiva, né? Não sei se eu ajudei, se eu piorei. Ajudou muito. Gente, aí, a Aida fez uma questão interessante ali, ó. Vários teóricos nomeiam gravidez na adolescência como gravidez precoce, né? É independente se pensar em precoce para quem, né? E quais são as bases que sustentam essa ideia do precoce, né? As bases são absolutamente sociais, né? A gente sabe, né? Historicamente, inclusive, minha avó começou a ter filho com 15 anos, né? Uhum. E era absolutamente social aquilo, né? Se ela não tivesse tido, talvez ela fosse considerada uma pessoa que ficou velha para ter filhos e tal, né? Então, para ela era absolutamente normal, né? E ela estava preparada, o corpo preparado. Então, não existe essa questão dessa precocidade em termos fisiológicos, assim, tanto, né? Claro que se a gente for falar de uma menina de 11 anos, aí a gente vai estar falando também
de uma precocidade em termos fisiológicos também, né? Mas isso está assentado na ideia da norma contraceptiva, né? De qual é a idade que é construída socialmente, que a gente pode, que a gente deve ter filhos, né? Eu, por exemplo, tive filho com 28. Não sei se alguém mais aqui é mãe. Ah lá, a Aida está com... É seu filho, Aida? Esse aqui é o afilhado da Paula, meu filho, Joaquim. Dá um oi, Joaquim. Oi, Joaquim. Ele é tímido. Eu fui mandar tarde. Mas, assim, Sabrina, só engatando aí, que você já deu uma explicação excelente, eu queria te ouvir, falou sobre se você prefere adotar, né, direitos sexuais e reprodutivos. A gente tem visto muito, especialmente em organismos internacionais, se falando sobre direitos afetivos, sexuais, reprodutivos e afetivos junto. Quando a gente fala de sexual, a gente exclui o afetivo. O que você acha dessa ideia? Queria ouvir você, não só pelo politicamente correto, mas para aquilo que nos avança, né, no sentido de pensar as políticas públicas, o que a gente vai defender. Talvez para circunscrever. Eu, sinceramente, nunca vi. Depois até você me manda essas referências, porque eu quero estudar isso, né? Mas eu penso que nesse processo de construção e desconstrução, né, desse lugar da sexualidade, pensar a sexualidade, né, como um direito, né, como um direito de você exercitar, né, as práticas sexuais, de você experimentar, né, e o jovem, principalmente, né, ele está nesse momento de experimentação, de se conhecer, de saber, né, do que gosta, do que não gosta, do que é bom, do que é prazeroso, do que não é, né, e não necessariamente isso está no registro, né, do que é esse campo do amoroso, esse campo dessa construção afetiva, desse campo relacional, né, ele pode ser entendido só no campo das práticas. Eu não vejo dessa forma, né, mas pode ser por aí, eu não sei, Aida, sinceramente, essa eu fiquei te devendo. Não tenho muita ideia. Não, tá perfeito, é mais dúvida do que a gente lê e aí tentar situar. Bom, né? É bom que aí vocês me trazem também elementos novos e aí eu vou pensar também sobre isso e a gente vai conversando. Muito bom poder conversar. Acho que é por aí mesmo. Nossos interesses, né, que se conjugam. Sim. A galerinha da bolinha tá tão quietinha, né, gente? É isso, né, galera? Eu vi que chegaram algumas alunas da psicologia também. É mesmo, que bom. Mas ninguém quer perguntar? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu gostaria de falar, que eu não falei. Gente, eu tenho tanta coisa anotada. Que bom que você pôde partilhar com a gente. Então, adorei preparar essa aula. Adorei. Que bom. Então, só acho que a gente pode já ir finalizando, então, que já são quase 8h30, e se você quiser fechar. Eu acho que fechar mesmo agradecendo, dizer assim, do prazer que eu tenho, né, de enquanto assistente social, né, poder partilhar esse campo, né, de conhecimentos, né, de práticas também, e poder partilhar com vocês, né, esses estudos que eu fiz mais dentro da saúde coletiva, né, do que dentro do serviço social, que eu acho que, enquanto área de conhecimento, né, o serviço social ainda precisa se aproximar mais da sexualidade, né, e descobrir a sexualidade, né, não redescobrir, mas descobrir a sexualidade como um campo de conhecimento fundamental, porque ela é estruturante das nossas relações sociais, né? E muito das opressões desse sistema de opressão, né? Desse sistema de dominação do capitalismo, né? Está dentro desse registro, né? De sexualidade,
né, de gênero, né, isso que a gente fala dessa interseccionalidade, né, de gênero, classe, raça, né, e a questão da sexualidade também. Então, eu acho que do gênero a gente caminhou bem, né, a gente aceitou, né, e até porque seria muito estranho, né, que a gente, a serviço social, a gente, mulheres, e, né, que a gente não fizesse essa incorporação dessa temática. Então, a gente já percebe essa incorporação, o feminismo, né, as várias correntes do movimento feminista, inclusive o feminismo negro também tem despontado muito claramente hoje no serviço social, mas eu penso que no campo da sexualidade a gente ainda precisa se aproximar, estudar e reconhecer como uma área legítima e fundamental do conhecimento, né, que não dá para a gente compreender esses processos sociais mais amplos da nossa sociedade só falando de classe social. Acho que é isso. Sim, com certeza. Acho que é isso, né, Sá? Acho que você é perfeita aí na sua conclusão. E acho que a disciplina quer propor isso, né? Conhecer e debater essas outras questões que perpassam, né? O gênero, a sexualidade, a questão da raça e da própria formação brasileira, né? Uma preocupação que a gente teve foi pensar o que essa história, né, do Brasil, dos povos indígenas, da chegada dos africanos, né? Nossa, gente, isso também tem muita coisa. Sim. Aí a gente vai ter 2 aulas para pensar um pouco isso com a Gabriele, com a professora Raimunda. Vou te convidar, né? Se você puder vir. Convida, se eu puder vir, eu virei. Para pensar essas particularidades mesmo que tem para constituir, né, a nossa sexualidade. Ótimo. Então, fiquei muito, muito feliz com as suas contribuições. Muito obrigada. Né? Espero que a gente possa estar partilhando outros momentos. Obrigada ao pessoal que ficou até agora, né? Manteve aí mais de 30 pessoas o tempo todo. A gente sabe que, né, aula à distância, isso é um desafio. Mas acho que o tema e a forma como você conduziu contribuíram para essa assiduidade. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo carinho, obrigada pelos elogios e obrigada pela partilha também. Foi ótimo, foi maravilhoso mesmo.